Boa tarde a todos e a todas que estão aqui conosco no nosso quarto dia de encontro de formação continuada, pretendendo construir instrumentos e reflexões para que possamos promover uma educação cada vez mais inclusiva em nossas escolas. O tema de hoje vem apresentar as altas habilidades, os alunos que apresentam comportamentos de altas habilidades. E para promover essa reflexão de hoje, nós trazemos a professora Viviane Vieira, que vem nos abrilhantar com seus conhecimentos e partilha de experiências com esse público. Boa tarde, professora Viviane, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Ellen, obrigada. Boa tarde, Bruna, que está fazendo a nossa tradução aqui hoje. Boa tarde a todos e a todas que estarão conosco durante essa tarde. E quero dizer que é uma satisfação vir aqui falar desse tema que eu considero muito importante para todos nós. A satisfação é toda nossa em recebê-la hoje aqui, poder aprender um pouco mais contigo. Bom, nós também temos a professora Bruna Alencar, que se encontra aqui no meio da tela, promovendo a acessibilidade e democratização do conhecimento por meio da interpretação em Libras, para o nosso público que necessita desse recurso. Bom, esse tema de hoje ele é muito importante, ele vem falar de um outro lugar da educação especial na perspectiva inclusiva, né? É um tema muito importante, especialmente considerando os dados da nossa última modulação de 2019, que são os dados mais atuais que a gente tem, já visto que nós não conseguimos concluir ainda a modulação de 2020 em função da pandemia, né? E esses dados nos mostram que atualmente a nossa rede atende em torno de 1.745 estudantes com altas habilidades e superdotação, e temos 61 professores especializados atuando nesse contexto das altas habilidades e superdotação. E assim como os outros temas, com esse público não poderia deixar de ser diferente. Nós precisamos falar da formação continuada, precisamos continuar promovendo formação continuada, para que a gente possa ampliar os nossos conhecimentos, também as nossas competências, para atuar de forma, como eu sempre tenho dito em todos esses dias de encontro, de uma forma que possa ser cada vez mais responsiva à necessidade do nosso público. Essa, inclusive, foi uma preocupação que os nossos 3 convidados dos encontros anteriores falaram, né? Olhar para os nossos estudantes, para a realidade subjetiva, afetiva, social, cognitiva dos nossos estudantes, para que a gente possa dar conta de desenvolver esse trabalho responsivo. Para que a gente possa, então, começar a conversar com a professora Viviane, que acredito que vocês, assim como eu, estão super ansiosos por escutá-la. Antes, eu quero contar para os que chegam a essa sala pela primeira vez e lembrar a vocês que estão conosco pela primeira vez, de que nós privilegiamos a interação, a participação de vocês nesse debate. Por isso, nós gostaríamos de contar, né, com a interação de vocês, seja por meio do nosso chat aqui do YouTube, ou com os comentários que vocês têm a trazer a respeito da temática, mas nós também convidamos vocês a participarem da nossa enquete. A nossa enquete de hoje traz como tema as altas habilidades, superdotação, e a seguinte pergunta: qual é o maior desafio para os professores na identificação das estudantes com comportamentos de altas habilidades e superdotação? Peço até desculpa, vou reler a pergunta. Qual é o maior desafio para os e as professores e professoras na identificação dos e das estudantes com comportamento de altas habilidades? Observem que nós já temos uma participação importante para os nossos primeiros segundos de live. E notem aí, como eu comentei com vocês agora há pouco, né, a palavra formação se destacando, de modo que esses nossos encontros que têm sido organizados pela Subim
vão ao encontro da relevância desses momentos. Precisamos oportunizar esses momentos de formação para que a gente possa dar conta das especificidades desse trabalho. Então, vocês podem participar da nossa enquete por meio desse QR Code que aparece no alto da tela, ou acessando o site www.menti.com, usando o código 294248, conforme aparece na legenda aqui embaixo da tela, tá certo? Também na descrição do nosso vídeo, apresenta o link direto pelo qual vocês podem apenas clicar e já cair diretamente na nossa enquete e responder. Qual é a sua percepção acerca desses desafios que nós temos? Lembrando que esses encontros foram planejados pela Subim e a EAP entrou como parceria por acreditar na importância da formação continuada dos professores da nossa rede para que a gente possa desenvolver esse trabalho com muita qualidade. Logo, Viviane, eu passo a palavra para você, para que você possa nos contemplar durante essa tarde com a sua fala, que com certeza, assim como foi nos outros 3 dias anteriores, vai ser muito construtiva e nos promover grandes aprendizagens. Desejo a vocês que estão aqui nos acompanhando neste momento um maravilhoso percurso de aprendizagem. Então, até daqui a pouco, e agora vocês ficam com a professora Viviane. Boa tarde, pessoal. Obrigada, Ellen. Eu sou professora da Secretaria de Estado de Educação há 20 anos, sou orientadora educacional há 12. Hoje eu estou na Gerência de Articulação Institucional, que é uma gerência diretamente subordinada à Diretoria de Educação Inclusiva, que faz parte da Subsecretaria de Educação Inclusiva e Integral. No noturno eu estou no Centro de Ensino Médio 414 de Samambaia, e como eu falei anteriormente, é um prazer ter essa tarde de conversa aqui com vocês, para falar desse tema que eu considero muito importante para todos nós. E eu gostaria de fazer vocês pensarem sobre algumas experiências, vocês vão aí relembrando, se já tiveram essas experiências. Vocês já tomaram, por exemplo, a decisão de comprar um carro, e aí você escolheu a marca, o modelo, a cor, e assim que tomaram essa decisão, vocês começaram a ver esse carro por toda parte, ver esse tipo de carro estacionado, ver esse tipo de carro no semáforo, nas ruas, ou em outra situação, se você já esteve grávida, ou se está grávida, ou sua esposa, uma amiga querida, uma irmã, e depois que você soube dessa notícia, você começou a ver pessoas grávidas em todos os lugares, nos mercados, nas farmácias. Pois bem, se vocês já passaram por alguma dessas experiências ou experiências parecidas, não é que o carro que você escolheu entrou em liquidação e nem que todas as pessoas passaram a ter o mesmo gosto que o seu. E também, pelo menos no primeiro momento, não haverá um baby boom na sua cidade. O que aconteceu é que o seu olhar ele mudou, o seu foco mudou. Então, o seu foco passou a ser aquele tipo de carro e o seu foco passou a ser a gestação. Então, hoje, nós vamos falar justamente dessa questão do olhar. Pode passar, por favor, Ellen. Então, no livro O Poder da Observação, eu li uma frase, e eu gosto muito dessa frase, que diz que a observação é como uma fotografia, porque capta o momento. E eu gosto muito de comparar metaforicamente os professores a fotógrafos, porque os professores, eles têm o poder de ajustar a câmera para o foco que é necessário, têm o poder também de mudar o ambiente da sala de aula, né, que seria o cenário, para melhor atender seus estudantes. E muitas vezes o olhar da gente, né, no ambiente escolar, ele é muito treinado para o que falta. Mas quando nós falamos de identificação de comportamentos de altas habilidades, superdotação dos nossos estudantes, o nosso foco ele tem que ser o potencial. E isso inclui conhecer os interesses, os estilos de aprendizagem e a área forte desses estudantes. Pode passar, por favor.
E além dessa mudança do nosso olhar, dessa mudança do nosso foco, existem alguns mitos e alguns estereótipos em torno das altas habilidades que a gente também precisa desmistificar. São muitos, hoje a gente não teria tempo para falar de todos eles, mas eu vou trazer alguns. Essas imagens, eu fiz uma busca, né, eu vou falar do Google, que é o buscador que a gente utiliza mais, e aí eu fiz uma busca no Google, coloquei lá superdotação, e as imagens que vieram são bem parecidas. Eu selecionei algumas, que são essas que vocês estão visualizando, e aí a gente vê um certo estereótipo, né? Na sua maioria são meninos, né, meninos brancos, eles têm essas características, né? O óculos, o cabelo muito bem alinhado, a roupa alinhada, e aí a gente vê como que é perceptível esse estereótipo. Não que nós. Aí também a gente pode observar no cenário, né, muitas questões ligadas ao que é científico, a fórmulas matemáticas, né? Não que a gente não tenha esse perfil nas altas habilidades, nós temos estudantes muitos estudantes voltados realmente à área científica, nós temos grandes cientistas que a gente observa que têm comportamentos de altas habilidades, superdotação, nós temos estudantes muito voltados para a área de exatas, sim, e, claro, né, se esses estudantes têm algum problema na visão que necessite corrigir, o óculos não é um problema, e nem esse perfil de vestuário, né, as pessoas podem se vestir dessa forma tranquilamente. O que eu estou chamando a atenção é só para a questão do estereótipo, porque se a gente começa a focar só no que é colocado para a gente deixa de identificar outros estudantes que não fazem parte desse estereótipo. Então, é só para chamar a atenção que a gente precisa desmistificar também esta questão dos estereótipos. Pode passar, Ellen, por favor. E então, eu trouxe essas figuras porque é o que eu estou querendo dizer, né? Os comportamentos de altas habilidades de superdotação, eles são muito diversos, e as pessoas com altas habilidades e superdotação também são muito diversas, né? Então, a gente tem esses comportamentos em todas as raças, em todas as classes sociais. Nós temos vários perfis, né, em altas habilidades e de altas habilidades e superdotação. Então, a gente tem que olhar para essa diversidade. E eu vou falar um pouquinho da questão das meninas, porque a gente também tem um mito, e eu acredito que pelo menos uma vez vocês já devem ter escutado esse tipo de frase, ou frases parecidas, assim. As meninas, elas são mais comportadas, as meninas, elas estudam mais, né, elas são mais estudiosas, por isso que elas tiram notas boas. As meninas são mais comportadas, coisas do tipo. Então, alguns comportamentos de altas habilidades nas meninas, eles passam como comportamentos comuns, inerentes ao feminino. Então, a gente também tem que tomar muito cuidado, porque a gente precisa ter esse olhar diferenciado também para as meninas, e desmistificar que comportamentos de altas habilidades nelas são comuns, então a gente acaba não tendo um olhar para as meninas, e esse olhar é muito necessário. Outra coisa que eu quero falar é a respeito da nomenclatura superdotado. Ai, Viviane, está errado eu falar superdotado? Não, de forma nenhuma. Até as nossas legislações falam assim, do jeito que eu escrevi, altas habilidades / superdotação, e às vezes vocês vão encontrar também altas habilidades ou superdotação. Então, o termo superdotado, ele não é equivocado. O que nós temos que tomar cuidado é com a interpretação, porque o super, na nossa cultura, nos leva a pensar no super-herói, no super-homem, na super-garota, no super-humano. Né? Então, o super, muitas vezes, ele é interpretado como a questão dos poderes especiais.
E o dotado, ele também leva, né, ele é muitas vezes visto como um dom divino, algo supernatural, sobrenatural, desculpe, e eu quero chamar a atenção que as pessoas com comportamento de superdotação, elas são pessoas humanas, e também elas têm fragilidades, elas têm algumas dificuldades consideráveis, e a gente às vezes tem que tomar cuidado para não sobrecarregar essas pessoas e achar assim, elas são super, elas dão conta de tudo. Então, só para desmistificar um pouco isso. E por que você está falando, Viviane, de comportamentos de altas habilidades e superdotação? Para altas habilidades e superdotação, a gente não tem um diagnóstico e nem um laudo, no sentido que existe um CID para altas habilidades e superdotação. E são comportamentos porque eles são influenciados por vários fatores, principalmente o ambiente. E aí a gente tem fatores emocionais, fatores da personalidade, fatores psicológicos, que eles interferem nesses comportamentos de altas habilidades e superdotação. Então, eu vou citar aqui um exemplo, né? Uma criança que dos 8 aos 10 anos, ela desenha, né? A área de interesse dela é o desenho. E eu não estou falando daquele desenho, porque, assim, na questão do desenho, a gente tem o desenho, ele é uma produção, né, de criação de uma fase, principalmente na primeira infância. A gente até brinca, né? Toda criança gosta de desenhar. Então, eu estou falando do tipo do desenho, do talento, né? Então, um desenho que, se você compara com outras crianças da mesma idade, ele tem um potencial. Então, vamos supor, a gente tem uma criança que dos 8 aos 10 anos, ela desenha maravilhosamente bem, ela já pode até ter sido indicada, participando das nossas salas de recurso, e ela tem um envolvimento com essa tarefa, e de repente, quando ela entra no período da pré-adolescência, que nós todos sabemos, nós passamos por esse período, tem fatores hormonais, fatores psicológicos ligados à pré-adolescência, que é essa fase de transição para a adolescência, ela, de repente, perde esse foco, ela não tem tanto envolvimento com essa tarefa, ela não se mantém tão focada nessa tarefa, ela vai ter interesses em outras, ela começa a criar outras áreas de interesses, enfim, a gente até pensa que esse talento acabou, e quando passa esse período, né, da fase de transição, lá para os seus 15, 16 anos, essa criança, esse estudante, agora adolescente, volta a desenhar, né, com um potencial grandioso. Então, a gente fala em comportamentos porque existem momentos, existem fases, existem, né, como eu falei dessa questão ambiental, que influenciam nesse comportamento. Então, a gente pode dizer que altas habilidades e superdotação não é um fenômeno permanente, não é uma questão estática, ele é muito dinâmico, né? Então, por isso que a gente trata como comportamentos de altas habilidades e superdotação. Pode passar, por favor, Ellen. Então, eu trouxe a frase, desculpe que eu vou ler o slide inteiro, porque é a perspectiva, né, o que a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, caracteriza como estudantes com altas habilidades e superdotação. Então, a política diz que são os que demonstram potencial elevado em qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes. Também apresentam elevada criatividade, grande desenvolvimento na aprendizagem e realização de tarefas em áreas de seu interesse. Então, a nossa política, né, nacional de educação especial traz essa perspectiva de quem são, né, esses estudantes com altas habilidades e superdotação, e é uma caracterização muito importante para a gente entender, né? Pode passar, por favor, Ellen. Bom, em torno dessa concepção de altas habilidades e superdotação, nós temos vários estudos, vários teóricos que falam, né, sobre a concepção de altas habilidades, superdotação, e a gente fez um recorte, né, de um teórico muito importante, que é o Joseph Renzulli. Ele é o teórico que nos dá esse aporte ao atendimento,
Mas, para além disso, ele tem uma pesquisa pioneira, né, desde a década de 1970, ele estuda esses comportamentos de altas habilidades, superdotação, é uma pesquisa validada, né, com mais de 20 anos de estudo, então ela tem uma importância muito relevante quando a gente fala desse conceito, né. E aí, o que eu trouxe nessa figura é o modelo dos 3 anéis, do Renzulli. Então, ele fala que os comportamentos de superdotação, ele está ali nessa intersecção desses 3 traços marcantes, né? Então, nós temos a habilidade acima da média, nós temos o envolvimento com a tarefa e nós temos a criatividade. E o Renzulli fez essa malhazinha aí ao fundo da figura, que é justamente a questão do ambiente e os fatores de personalidade, que, como eu falei, né, são traços, são comportamentos e que eles têm, né, eles são influenciados pelas questões ambientais e pelos fatores, né, biológicos de personalidade. Então, é muito importante que o ambiente também seja organizado para que o estudante tenha, né, o desenvolvimento desses traços, porque tem uma influência muito grande. Pode passar, por favor, Ellen. Bom, o traço habilidade acima da média, ele envolve, né, a habilidade geral, que é o raciocínio verbal, numérico, as relações espaciais, a memória, o pensamento abstrato. Então, essa habilidade geral, ela é muito visível no ambiente escolar. Mas a gente também tem habilidades específicas, então os estudantes, eles acabam aplicando, né, características da habilidade geral em habilidades específicas. E aí a gente fez uma seleção, mas elas são variadíssimas, né? Aí tem química, balé, capoeira, liderança, matemática, composição musical, fotografia, entre tantas outras habilidades que a gente pode considerar como um traço de comportamento de altas habilidades. Pode passar, por favor. O envolvimento com a tarefa, que é o outro traço, o outro anel, né? Então, esse envolvimento com a tarefa, ele também pode ser chamado de motivação. É o expressivo interesse, envolvimento intenso em relação a determinada tarefa, problema ou área específica. Então, esse estudante, essa estudante, quando ela tem essa área de interesse, a gente vê que se envolve intensamente, tá? Não é um envolvimento assim, eu estou fazendo essa atividade porque o professor me passou e ela está valendo nota, né? É um envolvimento intenso mesmo com essa atividade. Então, ela necessita de pouca necessidade de motivação externa. Então, no foco de interesse, os pais, os professores não precisam ficar, né, o tempo inteiro, olha, você tem que fazer essa atividade, né? Ele necessita de pouca motivação externa, se concentra em um tópico de interesse por um longo período, requer pouca orientação dos professores nessa área de interesse, né? Obstinação em procurar informações sobre os tópicos do seu interesse, então ele próprio vai aprofundar, né, essa questão das informações, ele vai na internet, ele vai nos livros, ele tem essa obstinação em procurar informações, e a persistência, indo até o fim, quando ele está interessado em um tópico ou problema. Então, esse é o outro anel. Então, nós já falamos das habilidades acima da média, e agora a gente está falando também desse envolvimento com a tarefa. A gente costuma dizer que esse anel, porque assim, na figura, os anéis estão muito iguais, mas é só por uma questão didática, né? Às vezes nós temos o anel do envolvimento com a tarefa maior do que o anel da habilidade acima da média, o anel da criatividade maior do que o anel com envolvimento, do envolvimento com a tarefa. Mas a gente costuma dizer que para o nosso atendimento especializado, esse envolvimento com a tarefa, essa persistência, ela é muito importante, né? Pode passar, Ellen, por favor. Bom, e nós temos a criatividade, que é a capacidade de juntar diferentes informações para encontrar novas soluções. Então, a gente costuma dizer, não só voltado no campo do talento artístico, mas em todas as áreas,
até nas exatas, são estudantes que a gente percebe que eles têm soluções criativas diante de um problema, diante de uma atividade, ou se o professor pede um projeto, um trabalho, a gente vê essa questão criativa, né? E a criatividade, para a gente entender melhor, porque esse construto de criatividade é muito complicado, porque o que é criativo para mim pode não ser criativo, né, para outras pessoas, mas a gente pode dizer que tem umas habilidades essenciais quando a gente vai observar a criatividade. Então, nós temos a fluência, né, então são estudantes, são pessoas que elas têm facilidade de produzir um grande número de ideias, né, então, por exemplo, tem pessoas que quando a gente vai fazer um concurso ou um vestibular e tem um tema de redação, você fica ali, aí vem ideia, né? Então, são pessoas, são estudantes que eles têm uma grande fluência, né, nessa questão de um grande número de ideias. A flexibilidade também, né, que é uma habilidade de fazer mudanças rápidas na direção do pensamento. A originalidade, né, que é a habilidade de produzir ideias incomuns, e entra no que eu já falei, aquela solução criativa para problemas que muitas vezes a gente não está enxergando, né, e a pessoa que tem esse anel da criatividade latente, ela já vem com uma ideia assim que você fala, nossa, né, muito original. Elaboração, que é a quantidade de detalhes presentes em ideia, então não é só ter ideias e girar em torno dessas ideias, mas você consegue perceber muitos detalhes presentes em torno da ideia. E a complexidade, né, que é o número de ideias interrelacionadas que o indivíduo pode manipular de uma só vez. Então, esse estudante, ele consegue trabalhar com muitas ideias, inclusive fazendo essa interrelação entre elas. Entre outras habilidades, né, ligadas à criatividade, que a gente começa a ir percebendo quando a gente está identificando, né, comportamentos de altas habilidades e superdotação. Pode passar, Ellen, por favor. Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de atividades, são atividades até bem simples, e que quando elas já foram feitas com adultos, né, eu participei de alguns cursos, né, relacionados às altas habilidades, um que foi até oferecido pela própria EAP, e fizeram, né, a tutora fez com a gente esse exercício, e foi muito interessante. Então, a gente vai, né, coloca lá, entrega, né, para os estudantes, para as estudantes, e aí a gente pede para que, a partir desses traços, ele faça um desenho, algo assim. E tem também o desenhando, que esse é muito corriqueiro, né, no mundo das altas habilidades, que é a mesma coisa, né, a partir dos números, você vai pedir para o estudante, para a estudante fazer, né, alguns desenhos, algumas figuras a partir desses traços. E é muito interessante, porque às vezes você imagina algumas coisas, né, eu imagino ali no quadradinho da primeira folhinha à esquerda, o segundo quadrado abaixo do primeiro, eu imagino um tronco de uma árvore, né? E eu ia fazer só a copa da árvore ali, e às vezes a gente vai com essa ideia, né? E quando a gente entrega para os estudantes, para as estudantes, a gente vê que eles devolvem a folha e com coisas assim muito incríveis que a gente nem imagina. Então, são exercícios, né? A criatividade é um anel que pode ser estimulado, né, nas salas de recursos, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Tem esse trabalho de estimular a criatividade, e é muito interessante, a gente pode fazer essas atividades simples e observar esse comportamento, né, nos estudantes. Ellen, por favor. E a liderança, eu coloquei em destaque, né, como uma habilidade específica, porque é uma habilidade que a gente tem visto muito comentada, né? Tanto no campo da questão escolar, como no campo do mercado de trabalho. A gente conversa com pessoas que fazem entrevistas, e muitas vezes até a habilidade acima da média é um pouquinho deixado de lado, e a gente tem percebido muito essa necessidade de lideranças, né?
E a liderança, ela é uma habilidade também né? Ela é um comportamento de altas habilidades, é uma alta habilidade, né? Então, são aqueles estudantes que ele tem tendência a ser respeitado pelos colegas, então, quando ele fala, os colegas ouvem, tem uma alta confiança com colegas da sua idade, apresenta um comportamento cooperativo com os outros, tem uma habilidade de articular ideias e de se comunicar bem com os outros, eles apresentam uma tendência a organizar e dirigir as atividades, né? Então ele já organiza, muitas vezes é um ajudante do professor, né? E tem um comportamento responsável, né? Aquele estudante que você pode contar com ele para terminar as atividades ou os projetos que começou. Então, muitas das vezes, ele nem é aquele destaque, né, na questão da habilidade acima da média, de tirar sempre notas, né, excelentes, mas você nota que ele tem esse comportamento de liderança, então, também é considerado, né, como uma alta habilidade tão necessária para a sociedade, que às vezes fica esquecido, a gente não estimula, e aí a gente perde, né, grandes líderes, e precisa canalizar também essa energia para uma liderança positiva. Então, é muito importante a gente falar em liderança também nos tempos atuais e para a escola estimular, né, esses grandes líderes que a gente precisa que despontem na sociedade, né? Pode passar, por favor, Helen. Bom, o Renzulli, ele fala em 2 tipos de superdotação. A gente tem a superdotação escolar e a superdotação criativa produtiva. A superdotação escolar, ela é a que mais a gente consegue identificar, né? O nome já diz, superdotação escolar. Então, é aquele estudante que ele tira as notas boas na escola, ele apresenta uma boa memória, ele tem um grande vocabulário, é aquela estudante que gosta de fazer perguntas, tem um raciocínio verbal e ou numérico muito aguçado, necessita de pouca repetição, então é aquele estudante que quando você apresenta um conteúdo, ele já está ali, né, fazendo as coisas, já está fazendo. O professor explicou a primeira vez e já está fazendo. Então, ele não precisa passar muito tempo, né, ouvindo o professor, ele aprende rapidamente, né, um material novo, se apresenta um material novo, e até mesmo em idades precoces ele apresenta, pode operar simultaneamente com múltiplos canais e realizar mais de uma tarefa ao mesmo tempo, e o Renzulli chama esse tipo de superdotação como consumidor de conhecimento. E na superdotação criativa, produtiva, nós temos o grande problema da identificação, né, na questão da escola, porque são estudantes que não necessariamente tiram notas boas, né, então, como a escola está estruturada, a gente pode ter dificuldade para identificar, né, essa questão da superdotação criativa produtiva. Mas ele se mostra criativo e original, brinca com as ideias, são estudantes inventivos, sensíveis a detalhe, eles não gostam muito da rotina, né? Eles encontram a ordem no caos, eles pensam por analogias, vê o mundo onde os outros não veem, não liga para as convenções e procura novas formas de fazer as coisas, né? Então, a gente tem que ter um olhar bem atento, porque muitas vezes esse tipo de superdotação não é identificado, né, pela escola. E o Renzulli chama esses estudantes de produtores de conhecimento. Ellen, você poderia informar como está o resultado da nossa enquete, por favor? Claro, vamos lá, vamos ver como é que as pessoas estão aqui se posicionando frente à nossa pergunta geradora. Bom, então notem aí que para a pergunta, qual é o maior desafio para as professores ou professoras na identificação dos e das estudantes com comportamentos de altas habilidades, superdotação? A palavra formação continua ganhando destaque. Mas outras palavras também são importantes a gente
poder observar aqui na composição dessa nuvem, né? E que tem, inclusive, participado, aparecido na sua fala, Viviane. Então, a ideia de informação, de motivação, conhecimento, sensibilidade. Olha como essa palavra aparece tão fortemente ao longo da nossa semana. Experiência, preconceito, percepção, saber como trabalhar, né? Para vocês que ainda não têm muito contato com essa ferramenta que é o Mentimeter, essas palavras que aparecem em maior destaque são as palavras que com maior frequência vocês trouxeram para responder a nossa pergunta. Então, Viviane, acredito que a partir dessas palavras, você já trouxe muitos elementos, né? Elas confirmam muito daquilo do que você já está discutindo, mas ainda abre precedente para você continuar a explanar e a aprofundar essa discussão que você pretende trazer hoje aqui com a gente. Então, antes de devolver para você, eu gostaria de convidar aos professores que entraram após o início da live a continuarem participando da nossa enquete. Quem não, como a ferramenta do Mentimeter, ela não é acessível às pessoas com cegueira, deficiência visual ou baixa visão, vocês podem participar pelo chat no YouTube que nós estamos acompanhando, tá certo? Então, todos podem continuar, o código é esse que passa aqui na legenda rolante, abaixo da nossa tela, e tem o link direto na descrição que está abaixo do nosso vídeo aqui no YouTube. Viviane, com você. Pode colocar de volta os slides, por favor, Ellen. Eu gostei muito da questão da sensibilidade, é uma questão que a gente precisa muito, né, quando a gente vai identificar esse estudante, essa estudante, essa sensibilidade do professor, como eu comecei falando, né, desse olhar e dessa questão de desmistificar estereótipos, né, enfim, pode passar, Ellen, por favor. Bom, então, eu sei que a gente teria que ter uma formação bastante longa para falar de tudo que envolve altas habilidades e superdotação. É um tema que gera muita dúvida mesmo, é um tema instigante, e muitas questões a gente não vai conseguir responder hoje, né? Até porque no meio digital a gente não consegue ter um debate mais de já responder as dúvidas, né, e de fazer uma conversa mais, como eu vou dizer, de trocas, né, mas eu falei, assim, algumas questões que eu acredito que já ajudariam nessa identificação, né, e aí você conseguiu identificar esse estudante e fica pensando, e agora, né? Então, a gente tem um outro mito que diz assim, uma vez superdotado, sempre superdotado. Então, por que isso é um mito? Lembra que eu falei que não é um fenômeno permanente? Então, a gente precisa ter um olhar sensível e trabalhar essas necessidades nos estudantes, né? Então, os estudantes com comportamento de altas habilidades de superdotação, eles fazem parte da educação especial na perspectiva da inclusão. Então, eles têm um direito, porque a legislação dá esse direito a esses estudantes, porque eles têm que ter essas necessidades atendidas, né? Então, por meio de atividades de enriquecimento e de suplementação do currículo, e em alguns estudos as pessoas chamam de currículo enriquecido, né? E também nós temos o atendimento educacional especializado nas salas de recurso específica para as altas habilidades e superdotação. Então, esses estudantes, eles estão inclusos, né, nas classes comuns, nas classes regulares, e eles têm essa questão também do atendimento educacional especializado. Pode passar, por favor, Ellen.
E como que esse estudante chega, né, até essa sala de recursos para as altas habilidades de superdotação? Então, nós temos uma ficha de indicação, que na Secretaria de Educação é uma ficha padronizada. Essa ficha ela pode ser preenchida pela família, pelos professores, pelos próprios estudantes, né, que é a questão da autoidentificação. Às vezes, esse estudante faz um outro acompanhamento, né, vamos dar como exemplo o fonoaudiólogo, ou ele faz algum acompanhamento com um psicólogo, e esses profissionais também percebem comportamentos de altas habilidades e superdotação e acabam indicando essa pessoa. Então, essa ficha de indicação é o primeiro instrumento, é importante que sejam anexados a ela documentos que como que eu vou dizer, que nos exemplifique esses indícios de altas habilidades e superdotação que você percebeu. Então, se for no caso do talento artístico, né, dessa questão, vou dizer, o desenho, que sejam colocados anexos, né, nessa ficha, alguns desenhos desse estudante, não precisa ser um portfólio, né, mas para que, principalmente o professor itinerante, que eu vou falar dele, que vai receber essa ficha, já tenha uma prévia, né, do que você está indicando. Ou no caso das altas habilidades acadêmicas, que seja colocado um boletim escolar ou um relatório, né, da escola, no caso dos anos iniciais, que ainda não tem boletim, podem ser colocados também laudos médicos, porque a gente tem a questão da dupla condição. Então, esse estudante pode ter o transtorno do espectro do autismo e comportamentos de altas habilidades, né? Então, é importante que esse laudo também esteja anexo dessa ficha de indicação, e é muito importante que essa ficha de indicação chegue até o professor itinerante, né? O professor itinerante, ele tem um papel muito importante, então ele faz o recebimento dessas fichas, eles ficam lotados, nas regionais que nós temos os polos, né, para as altas habilidades de superdotação, ele está nesse polo, mas existem regionais que nós temos salas espalhadas pelas escolas, né, e aí ele fica em uma escola lotado, e se tiver dificuldade, né, de encontrar esse professor itinerante, as UniEBs, né, nas regionais também são um canal de comunicação, porque a gente tem, eu fui itinerante, né, das altas habilidades, a gente tem um contato muito direto com os coordenadores intermediários das regionais, então eles também podem fazer essa ponte. E aí o professor itinerante recebe essa ficha de indicação, chama as famílias para uma conversa, faz esse acolhimento, como eu vou dizer, convida, né, esse estudante, porque aí é explicado como que é o atendimento, aí convida esse estudante a participar desse atendimento, e depois, né, se a família tiver de acordo, o estudante também, o itinerante faz esse encaminhamento para a sala de recursos. Então, para os anos iniciais, nós temos salas de recursos acadêmicas, com um professor de atividades, todos esses professores passam pela aptidão, e aí ele atende, né, os estudantes dos anos iniciais. Nós temos para os anos finais e ensino médio, salas de recursos específicas para esse público, com os professores especialistas nas áreas, né, então nós temos de ciência da natureza e exatas, humanas e linguagens, e temos também algumas salas de robótica. Então, para os anos finais, a gente tem esse atendimento, e o ensino médio, essas salas de recursos no campo acadêmico. E nós temos as salas de talento artístico, né, que também são professores especialistas, professores de artes. Então, o itinerante vai identificar essa área de interesse do estudante, né, da pessoa que foi indicada, e vai passar, né, vai fazer esse acolhimento e passar essa família para as salas de recursos, né, através de um memorando. Então, a gente tem vários instrumentos que hoje também a gente não conseguiu falar a respeito. E nessa sala de recursos, né, a frequência é uma vez por semana, no período contrário da aula no regular, e aí a gente tem um período de observação. Então, esse período de observação, que vai de 4 a 16 encontros, pode ser um pouco mais, um pouco menos,
aí vai depender do professor que está ali analisando esse período de observação. Esse estudante, ele também participa de todas as atividades, das salas, são atividades de enriquecimento, e o professor observa, né, tem alguns instrumentos também que esse professor utiliza, e no caso da equipe ter o psicólogo, esse profissional, ele tem muito valor mesmo, porque a gente consegue fazer uma triangulação desses dados. Então, a gente vai analisar os dados do professor e junto com o que o psicólogo também chama essa família, faz anamnese, aplica os instrumentos, né, que são inerentes à psicologia, e aí há uma triangulação desses dados e é feito um relatório de avaliação. E no caso desse relatório de avaliação, ele também é um outro instrumento, um instrumento bem completo. Quando finaliza esse relatório de avaliação, a família é chamada, né, para uma devolutiva, e nessa devolutiva é indicado a efetivação ou a não efetivação desse estudante no atendimento. Então, quando acontece a efetivação, esse estudante permanece na sala de recursos, e ele permanece até que seja interessante, né, para ele, se a sala de recursos realmente está trabalhando no sentido de que ele está se sentindo acolhido, que esse potencial está sendo desenvolvido, né? Então, é sempre feita uma reavaliação, porque lembra que eu falei que não é um fenômeno estático, né? E aí esse estudante fica, ele termina, né, o ensino médio nas nossas salas. Como eu falei, né, tem as salas dos anos iniciais, depois eles vão para a sala também dos anos finais, e é feito todo esse encaminhamento. E quando ocorre a não efetivação, não é que esse estudante, né, não tenha altas habilidades e superdotação, mas é porque muitas vezes naquele período de observação não foi possível detectar esses comportamentos tão evidentes, e aí esse estudante, inclusive, é convidado, né, essa ficha fica no arquivo, e esse estudante é convidado, né, a voltar, né, depois, posteriormente, para um novo período de observação, né? Então, assim que acontece. Aqui no Distrito Federal, o nosso atendimento, ele é pioneiro também, ele acontece desde 1976, e eu tenho muito orgulho de ter feito parte dele e de ainda me sentir parte dele. Muito legal, muito bacana aprender tanto com você. Os nossos colegas que estão aqui na sala, Viviane, também manifestam, né, o como eles estão aprendendo hoje novas informações, novos conhecimentos acerca do atendimento aos nossos alunos, estudantes, né, que possuem altas habilidades de superdotação. Também falam da relevância de se tratar esse tema, né, e eu gostaria até de endossar, né, sobre essa relevância, haja vista que você falou muito sobre isso no início da live, de como muitas vezes esses estudantes passam despercebido por nós, né? Muitas vezes eles não são identificados, e esse é o tema central, inclusive, da sua live, né? Como a gente identifica esses estudantes, porque a identificação coloca todos eles no lugar de visibilidade, e nós precisamos justamente tirá-los desse local de invisibilidade, trazermos eles para dentro do sistema como alunos que participam, né, alunos públicos da educação especial na perspectiva inclusiva, para que eles possam ter o atendimento que lhes é necessário. A gente fala de um público que necessita de um atendimento específico para que o seu desenvolvimento possa ser promovido de forma plena, atendendo às suas diferentes condições e suas diferentes necessidades, né? E aí, Viviane, tem algumas perguntas muito interessantes aqui, se você pudesse se disponibilizar, responder algumas delas, seria muito legal. Acredito que
enriqueceria ainda mais os nossos conhecimentos. Claro e eu gostaria de compartilhar essa informação com todos que estão conosco aqui nessa tarde, de que, infelizmente, o nosso tempo não suporta passarmos por todas as questões, por todas as inquietações. Então, nós vamos contemplar algumas ideias, mas aquelas que não forem contempladas, se sintam muito à vontade e acolhidos em encaminhar as suas dúvidas para a Subim, que é a subgerência que organiza esse evento durante essa semana. O contato é livesubim.eap@gmail.com. Repetindo para vocês, livesubim.eap@gmail.com. Vocês podem encaminhar as suas dúvidas para o Subim, que as nossas colegas que estão à frente da organização desse evento estão disponíveis a dar encaminhamento a esses questionamentos e buscar, tão breve possível, responder a todas as dúvidas que vocês estão nos apresentando. Então, como eu falei, eu vou colocar apenas algumas, Viviane, para que você possa dialogar sobre essas questões, né? Uhum. Um dos nossos colegas nos traz a seguinte questão: como incentivar o aluno com altas habilidades para as demais disciplinas? A gente tem essa percepção de que quando a gente trabalha a área de interesse, e há estudos, né, a respeito disso, a gente consegue, é incrível, você começa o foco na área de interesse e essas outras áreas, elas se desenvolvem também, né? Então, tudo é uma questão do foco, né, então, e começar pela área de interesse do estudante. Tem um slide que eu deixei mais para o final, que eu vou colocar algumas dicas para vocês. Como eu falei, é um assunto muito extenso, que tem vários aspectos, como, por exemplo, a questão da genialidade, da precocidade. Nós não conseguiríamos tratar dessa grandeza aqui hoje, de dizer o que é o gênio, ele é altas habilidades ou não, né? Mas tem muito dessa questão da gente, quando a gente trabalha a área de interesse do estudante, acaba que as outras áreas também se desenvolvem. Então, começar mesmo pelo que ele tem de área forte e depois a gente vai colocando esses outros conteúdos, né? Outro colega, gostaria que você comentasse um pouco sobre o gênio. Como é que a gente pode entender o gênio no espaço da escola? O gênio, quando a gente até trata desse assunto, a gente traz grandes nomes na questão do mundo, como Albert Einstein, a gente vê muita genialidade na música também. Então, o gênio é aquela pessoa que traz um conhecimento, que traz feitos muito grandiosos, né, para a sociedade. Então, claro que essa genialidade, e essas pessoas geniais, elas têm comportamentos de altas habilidades e superdotação, mas para a escola, essa questão da genialidade é complicada a gente observar, porque ela eu não sei se eu posso dizer essa palavra, mas é como se fosse mais raro, né? A gente precisa de entender mais o contexto da genialidade, porque é mais grandioso, né? Mas não que os gênios da humanidade não tenham esses comportamentos de altas habilidades, superdotação. Então, se a gente olha eu, né? A gente precisava de uma live para a gente falar só dessas questões, o que é o precoce, o que é o gênio, né? E como que é essa questão do desenvolvimento deles. Mas é isso, né? O gênio, ele tem uma contribuição bem extraordinária, né, na sociedade. Eu acredito que é isso, né? As sugestões a gente precisa provocar, né? Quando você fala assim, olha, eu sugerindo, a gente precisa provocar. Nós temos uma série de sugestões aqui nos nossos comentários. E é isso, não há uma única formação que vai esgotar um único assunto, ou mesmo que dê conta da complexidade da constituição humana, né?
Então, a gente precisa continuar debatendo os temas nas suas diferentes nuances, nas suas diferentes especificidades, porque se a gente fala de uma educação que se pretende inclusiva, a gente não pode deixar ninguém de fora. Então, precisamos falar sobre todos esses estudantes, cada um ao seu tempo, com muito planejamento, e estou certa de que a Subim ela está anotando todas essas temáticas, né, para propor novos momentos de formação. E aí, como o nosso tempo já se adianta, você gostaria de continuar com as suas sugestões? Eu só vou passar essa sugestão e encerrar, porque realmente, e live é um tempo muito restrito, e aí a gente encerra. Tá certo, então volto para os slides. Volta, por favor. Eu acho que só tem mais 2 agora. Bom, então, a live foi mais para falar sobre a identificação, mas eu vou deixar algumas dicas, a gente poderia oferecer mais 1000 e outras dicas, né, para os professores, principalmente da sala comum, de como fazer, né, como trabalhar com esses estudantes com indícios do comportamento de altas habilidades e superdotação. Então, uma das sugestões é criar uma caixinha surpresa, eu coloco caixinha surpresa, principalmente para os anos iniciais, né, porque eles gostam dessa questão, né, do mistério, e aí pode-se criar uma caixinha surpresa, colocar o nome dessa criança, dessas crianças que você identifica, né, indícios do comportamento de altas habilidades, e aí você deixa essa caixinha com materiais diversificados, desafios, testes, né, de criatividade, que eu trouxe aqueles bem simples, que pode estar lá nessa caixinha, entre outros, né? Para os adolescentes também, mas você não vai chamar de caixinha surpresa, mas se você identificou a área de interesse, você pode deixar lá, e aí no momento oportuno, ou se você vê que essa criança, esse adolescente já dominou aquele conteúdo, aquela informação que você passou, você pode deixar ela livre, né, para usar esses materiais que estão nessa caixinha. Lembrando que para as altas habilidades é justamente suplementar, né? A gente não vai trabalhar no que falta, porque a gente está de olho no potencial. Então, a gente vai deixar essas atividades, esses desafios, para que quando você perceba que essa criança, esse adolescente está demandando algo mais, você tenha um material ali para poder trabalhar com ela. Ofereça o mais difícil em primeiro lugar. Então, ao apresentar um determinado tópico, ofereça aos estudantes com altas habilidades as atividades mais desafiadoras primeiro. Se eles não conseguirem executá-las, não há problema algum. Você poderá oportunizar outros menos complexos. Se eles conseguirem resolvê-los, deixe-os livres para optarem por atividades que sejam do interesse deles, como leitura, projetos, entre outras. E complementando essa dica, você diferencia, mas evita acrescentar. Porque às vezes a gente, o estudante demanda, e o que a gente tem o costume de fazer? Colocar mais e mais atividades, principalmente muito repetitivas, a gente tem que evitar, porque, como eu falei, eles são humanos, né? Eles também vão se sentir cansados, então é legal começar com o desafio primeiro, quando vocês trabalham com crianças com comportamento de altas habilidades, adolescentes, né? Então, você desafia eles com perguntas, né? Usando as expressões como, por quê ou deveria. Descubra seus interesses pessoais e peçam que eles desenvolvam projetos que utilizem esses temas. Então, uma sugestão muito bacana é que, se você vê que a área dele, por exemplo, é a ciência, então você vai ministrar algum conteúdo nessa área, peça para ele desenvolver um projeto e depois apresentar, pode ser para a própria turma, pode ser para a escola. Então, é muito bom, porque ele vai estar trabalhando na área de interesse dele, e também vai canalizar essa energia, né? Evite oferecer mais exercícios, sobretudo repetitivos, como eu falei, para os que terminarem as atividades primeiro. Uma outra estratégia são os agrupamentos, eles funcionam em vários setores da escola, né? Por exemplo, na alfabetização, há muito agrupamento, e eles também são bons, né, para os estudantes com altas habilidades de superdotação. Inclusive, o nosso atendimento especializado, ele é muito feito em grupos, né? Claro, aqui a gente está falando de um contexto presencial, tá, gente?
porque esses agrupamentos, eles são importantes para essa convivência escolar. E no caso das altas habilidades, aí essa pergunta, né, de como que eu trabalho também outras áreas do conhecimento, né, como eu faço esse estudante ter interesse por outras áreas do conhecimento. Então, nesses agrupamentos, ele vai encontrar estudantes que têm outros interesses, e essa troca é muito importante entre eles, e também vai encontrar estudantes que têm o mesmo interesse que eles, e eles podem fazer um projeto juntos, enfim. E outra estratégia que é prevista, né, na legislação é a questão da aceleração, que é cumprir o programa escolar em menor tempo. Então, essa aceleração, respeitando as séries que, que a legislação não permite, que são aquelas séries anteriores à mudança do ciclo, né, de aprendizagem, essa aceleração também é uma estratégia prevista. Geralmente, nas escolas, ela é feita por meio de um estudo de caso, né, o professor fala dessa criança, os professores falam desse adolescente, e aí faz um estudo de caso, eu não sei se ainda chama-se de vivência, né, me corrijam se eu estiver equivocada, mas esse estudante faz um período de vivência até, claro, isso tudo com os profissionais da escola, a família acompanhando, é muito importante conversar com a família, porque essa questão da aceleração envolve outros fatores, não só os cognitivos, né, envolve o emocional, enfim, então tem que ser uma discussão bem, bem responsável na escola, com a família, também sempre participando, e aí faz esse período de vivência, né, na outra série escolar, e se for tudo conforme o previsto, ele pode até ir para essa outra série. Eu até faço um pedido que, quando a escola tiver esse tipo de estudo, ou tiver uma indicação de um estudante para fazer essa aceleração, convidem os itinerantes das altas habilidades, convidem o psicólogo que participa do atendimento das altas habilidades. É muito importante, porque, na maioria das vezes, esses estudantes que vão para o processo de aceleração, eles são público das altas habilidades. E eu me lembro que, quando eu fui itinerante, a gente ficava, né, opa, tal escola está fazendo estudo de caso, e a escola tem, né, as suas especificidades, então é muito legal se a escola convidar, né, identificou um estudante que a professora até indica essa aceleração, convide o professor itinerante das salas de altas habilidades da sua regional, convide o psicólogo que participa desse atendimento, porque além deles já verem um potencial, né, de um estudante que possa vir para o atendimento, eles também têm muito a contribuir nesse estudo de caso. E agora, só o último slide, né, que o nosso tempo acabou. Eu coloquei essa frase: torna-se nossa tarefa, enquanto professores, conhecermos os pontos fortes e as áreas de interesse dos estudantes, das estudantes, suas necessidades específicas, cognitivas, sociais, afetivas, a fim de dar-lhes oportunidade de escolhas e desenvolvimento dos seus potenciais no seu próprio ritmo. Então, eu fico até emocionada nesse final, porque, quando eu preparei essa fala, e eu preparei esses slides, e é a minha primeira live, eu preparei pensando numa fala não só minha, mas numa fala de todos os estudantes com comportamentos de altas habilidades que estão na invisibilidade, e eles precisam ser vistos. Essa fala eu também pensei em todos os professores que se dedicam a essa identificação, os professores e professoras das salas de recurso, todo mundo que faz parte desse atendimento, de pesquisadores, estudiosos que focaram nessa área e sempre falam que é necessário dar visibilidade a esses estudantes, porque eles passam muitas vezes pela invisibilidade, e isso é muito ruim, como eu falei, eles estão dentro do campo da educação especial e também precisam ser vistos para essas necessidades serem atingidas.
E talvez não seja mesmo o momento certo, porque altas habilidades e superdotação é muito contato, né? É muito, como eu falei, trabalho em grupo, eles são muito falantes, eles são muito interativos, eu até me emociono, mas a gente não podia deixar passar esse tema que eu acredito ser muito importante, e a gente não olhar só para o que falta, né? Olhar também para os potenciais dos nossos estudantes. Obrigada. Nós que agradecemos, Viviane, pela fala. Aqui nos comentários as pessoas fazem também essa manifestação, né, de agradecimento, te parabenizando pela fala, que trouxe muitas informações e permitiu ampliar o conhecimento, né, tanto para os colegas quanto para os familiares também. Nós temos muitos familiares aqui assistindo, escutando você compartilhar os seus conhecimentos e as suas experiências. Eu gostaria de compartilhar com vocês, então, o resultado final da nossa enquete sobre a nossa pergunta de hoje, né? Novamente, trago para vocês a pergunta: qual é o maior desafio para as professores ou professoras na identificação dos e das estudantes com comportamentos de altas habilidades e superdotação? Então, perceba que a palavra formação aparece do início ao fim, mas ao lado dela também as palavras conhecimento e sensibilidade ganharam destaque, né? E eu que estou acompanhando as colegas compartilharem os conhecimentos ao longo da semana, sensibilidade é uma palavra que atravessa, né, a educação inclusiva, educação na perspectiva inclusiva. Bom, novamente, gostaria de te agradecer e, para finalizar, antes de passar a fala para que vocês possam se despedir dos nossos colegas e das famílias que estão conosco aqui nessa tarde, eu gostaria de falar para os colegas, ou contar ou lembrar para os nossos colegas, de que essa semana é uma semana de formação promovida pela SUBIM, em parceria com a EAP. Mas a EAP, que é a Subsecretaria de Formação Continuada de Professores da Secretaria de Educação do Distrito Federal, ela já vem promovendo formações relacionadas a temáticas que pertencem a todas as etapas e modalidades de ensino. Então, nós, formadores da EAP, gestores da EAP, convidam vocês que estão aqui conosco nessa tarde a conhecerem o nosso canal, a conhecerem os materiais que nós temos produzido, a se inscreverem em nosso canal, porque a inscrição no canal favorece uma maior visibilidade pelo público que acessa o YouTube. Com isso, a gente também favorece a democratização da informação, né, para que essas formações cheguem a diferentes pessoas de diferentes estados e também de, quem sabe, diferentes países, né? São materiais de altíssima qualidade que os nossos colegas têm produzido, assim como essa semana também tem sido uma semana de formação de altíssima qualidade. Além de se inscreverem, a gente sinaliza que vocês também possam nos ajudar ativando o sininho das notificações, porque vocês serão lembrados sempre que uma nova live entrar no ar. Daqui a pouco tem uma live às 16 horas, a professora Maria das Dores até perguntou, falando sobre o ensino de línguas no ensino médio, né? Então, nós temos lives com muita frequência, vocês notificando esse sininho, vocês serão lembrados sempre que uma nova live entrar no ar. Também pedimos que, se vocês tiverem gostado desse debate que se estabeleceu aqui hoje, que vocês possam clicar na mãozinha, no curtir, né? Valorizando o trabalho da professora Viviane, também da professora Bruna, que está aqui sendo intérprete, o trabalho da SUBIM, e, além disso, também favorece a democratização, porque fica o conteúdo cada vez mais disponível, porque diz respeito à leitura do algoritmo no YouTube, tá certo, pessoal? Caminhando, então, muitas sugestões foram postas aqui no nosso chat de formações, e uma das sugestões postas aqui vai ser
tema da nossa live de amanhã. Então, para quem estava ansioso por escutar a respeito do transtorno do espectro autista, não perca a formação de amanhã, porque o tema dela é desafios educacionais junto aos alunos com transtorno do espectro autista. Amanhã, aqui no canal da EAP, às 14 horas. Por fim, só mais um avisozinho, alguns colegas mencionaram a importância, né, de essa informação chegar também às famílias, Viviane, olha que legal, para que as famílias possam conhecer o trabalho que é desenvolvido por vocês, nas salas, né, de recursos de altas habilidades, e, inclusive, fazendo um parêntese, eu gostaria de parabenizar a toda a equipe que trabalha com esse público pelo trabalho também de relevância e de destaque dentro da nossa rede, e no Brasil também, que a gente sabe a qualidade do trabalho que vocês desempenham, né? E aí, com isso, dizer para vocês que vocês podem levar às famílias o conhecimento, compartilhar o conhecimento que foi construído e compartilhado aqui pela professora Viviane, justamente porque as lives, elas ficam gravadas no canal do YouTube, então vocês podem compartilhar o link com as famílias para que elas possam conhecer o trabalho e o fluxo de atendimento e de entrada, de identificação, tudo isso que a professora Viviane nos contou aqui hoje. É só vocês compartilharem o link. Tá certo? Então, com isso, professora, eu passo a palavra a vocês, para que vocês possam se despedir e, em seguida, a gente encerrar o nosso trabalho da tarde de hoje. Só agradecer a Subim pela iniciativa, pelo convite, a EAP também por essa parceria. A EAP cuidou muito bem de mim no meu período de afastamento do mestrado. Muito obrigada. Obrigada a esta casa que propiciou, né, esse meu afastamento. Mas dizer que realmente eu espero ter esclarecido alguns pontos. Espero ter deixado, sim, algumas loucuras no coração, algumas reflexões. Como eu falei, o tema altas habilidades e superdotação, ele é muito vasto, é quase um doutorado, né? A gente lê muito e ainda não consegue entender todos os aspectos pertinentes a altas habilidades e superdotação, então espero sim que eu tenha deixado também a vocês reflexivos, porque a gente precisa de muito, muito tempo para falar a respeito de tudo que esse tema abarca. Então, agradecer a todos e todas que ficaram conosco aqui nessa tarde, agradecer a Ellen pela mediação, a Bruna por essa interpretação, e estou aqui, né, se precisarem. Eu acredito que a Ellen vai passar também o e-mail para contato, para as demais dúvidas que não puderam ser esclarecidas hoje, e o que eu não souber, eu pergunto, e pode contar comigo. É isso, então. Nós agradecemos novamente a você, Viviane. Bruna, muito obrigada pelo trabalho lindo de acessibilidade e democratização da informação que você faz para nós. Só reiterando, né, o e-mail para as dúvidas que não puderam ser respondidas no nosso encontro de hoje é livesubim.eap@gmail.com. livesubim.eap@gmail.com. Vocês podem encaminhar as suas dúvidas, que a professora Viviane e a equipe da Subim vão se comprometer em respondê-las tão brevemente possível, haja vista a quantidade e o fluxo de questões, né, Viviane? Então, muito obrigada, pessoal que está aqui conosco essa tarde, muito obrigada também. E acione o sino das notificações, porque amanhã tem mais transtorno do espectro autista, tá certo, pessoal? Um abraço e até amanhã.